Fazia na. Ó, estamos online, hein? Rapaz, eu gosto assim, que já pega a gente de surpresa, ninguém tá esperando. Galera, vamos começar aqui o nosso Papo Subúrbio. A gente nunca faz isso, mas eu vou começar a fazer. Eu sei que é chato, mas lembrando para todo mundo que tá assistindo, participando, se inscreva, toque o sininho, toque o zaralho, faz o que você quiser, mas chega junto e divulga pra galera. Bandeirinha ali, né? Bandeirinha eu não sei, eu confesso que... Tem a bandeirinha? Cola um post-it na tela, faz o que você quiser, enche o saco dos outros para assistir, que a gente está fazendo um trabalho aqui, né, independente, muito bacana, e contando com a participação de pessoas como o Ed, como a Ana Paula, que vem aqui hoje para a gente trocar e conversar muito sobre os atravessamentos da vida, sobre nossas heranças suburbanas, culturalmente falando, mas acima de tudo, sobre a importância musical. Muito obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer trocar com vocês. Já dá o salve aí que a gente vai começar a bater essa bola. Salve! Opa! Salve assim é muito bom, hein? Salve, galera. Vamos desenrolar aqui. Então, a gente não está ao vivo agora, mas é importante citar que essa semana é uma semana potente demais. Em termos de cultura, de sociabilidade e, acima de tudo, de suburbanidade. A gente começou dia 25, né, Dia Nacional do Rádio, aniversário, né, do Roquete Pinto, professor, antropólogo, né, importante difusor da ideia de que se pode educar um país através do rádio e da musicalização também, né, com todas as contradições que ele também tinha enquanto, né, pesquisador, enquanto produtor de conhecimento. Mas a gente está passando o dia 27 pelo dia, né, dos herês de Cosme Damião do né, pelas Ibejadas, está passando pela essa tradição que rememora nossa ancestralidade afrodiaspórica, mas que também toca no tambor que faz ecoar nossa, né, sonoridade, nossa musicalidade. E hoje, exatamente hoje que a gente está gravando, dia 28, é aniversário de Vila Isabel, terra nada mais nada menos de Noel Rosa e Martim da Vila, e também aniversário de nascimento de Tim Maia, que se estivesse vivo completaria hoje 81 anos. Então são 151 anos de Vila Isabel, 81 anos de Tim Maia, então tem muita coisa pra gente falar em relação à música. Mas eu quero aproveitar que a gente está aqui com dois profissionais da área para perguntar, tanto pro Ed como pra Ana, como é que a música chegou na vida de vocês. Eu sempre tenho essa curiosidade, porque ela estava muito perto da minha vida e não me afetou diretamente a ponto de eu tocar um instrumento. Meu avô cavaquinista, meu pai violonista, meu irmão pandeirista, eu não toco nada, ainda canto mal, ainda tomo esporro nas rodas familiares. Acontece. E aí a minha pergunta para vocês é, como, Ana, vamos começar por você, como é que você... Opa, já fiquei até nervoso. Como é que a música te afetou, te alcançou, te atingiu? Ela não me afetou, ela invadiu, na verdade, a minha vida. Eu nasci com um problema de dente. Os meus dentes, eu tinha uma mordida aberta. A minha língua, dizem os ortodontistas que a minha língua é muito maior do que a minha boca. Não é uma metáfora. Não é uma metáfora. Comprovação técnica. É uma comprovação técnica. E a língua é muito grande. E a minha boca, ela ficava muito aberta, com os dentes para fora, e eu não tinha tônus muscular. E aí, assim, era a década de 80, então era aqueles aparelhos terríveis, freio de burro, né? E era uma parte de ortodontia que tira um monte de dente, coloca para trás, amarra, né? O dente fica que nem um rache de elástico, e puxa, e estica. E eu não tinha uma tonicidade, tanto na bochecha quanto na língua. A minha língua ficava o tempo todo. E a minha boca aberta. E eu pegava todas as infecções possíveis e imagináveis. Caramba! E aí, assim, né, o tratamento ortodôntico é esse de amarra, puxa, fica, vai e volta. Bem invasivo. E você, junto com isso, você tem que fazer fonoaudiologia. E quem deu a ideia de fazer um instrumento de sopro foi a fonoaudióloga. Olha. Falando, olha, ela precisa fazer um instrumento de sopro para começar a criar musculatura. Porque como os dentes eram para fora, a minha boca ficava... Mole, eu não tinha... Para você manter a boca fechada, você tem que ter uma força muscular. Né? Não tinha força muscular. Caramba. É isso. E aí a música entrou nesse campo. Sim. Para ajudar a língua, que é maior que a boca, retrair a língua, criar essa musculatura aqui da mandíbula, da bochecha, do pescoço. E aí minha mãe me colocou na escola de música Vila Lobos. Sim. E aí eu comecei com flauta doce. É isso que eu ia perguntar, já no campo do sopro. No campo do sopro. Era um instrumento de sopro. Ah, tá. E aí eu comecei ali na Vila Lobos, depois eu fui para ProArte. E a princípio eu queria ser farmacêutica, engenheira química da Paiô para fazer maquiagens para a pele negra.
Sim. Metida. Mas a música, ela invadiu, assim, Isso de com uma forma... quantos aninhos, Ana? Você Isso devia ser bem nova. eu tinha 8 anos já. 8 anos, caramba. 8 anos. Bem nova também. Bem nova. E aí não parei mais, assim. Virou um... Eu chamo de vírus, né? Uma coisa que você fala, ai, não vou mais, aí daqui a pouco você se recontamina, e quando você vê, você já está mergulhado naquela sonoridade, né? Porque você toma... É tomado por uma paixão, por um encantamento. E você via como um tratamento, porque é tão lúdico, né? Não sei também que método você foi apresentado nesse momento, mas você via isso como uma coisa, pô, que bacana, que bom que eu posso estar fazendo. Você se identificou logo de cara? Isso que era... Não, para mim não era um tratamento. Para mim, eu estava ali fazendo uma aula. Sim. Né? Assim, minha mãe, ela me disponibilizava aula de tricô, crochê, tapeçaria, corte e costura. Nossa, olha só, o que eu queria fazer, assim, eu tive uma mãe que... Mãe, quero fazer tricô. Vai fazer crochê também. Caixas decorativas, aqueles cursos todos do Senac de um mês. Tinha que fazer. Que eram baratinhos. E eu fazia tudo. E a música fazia parte de mais uma atividade, né? Entendi. Então, ela aquela coisa assim, mãe professora, com pai bancário, os filhos não podem ficar dentro de casa. A gente está numa época que o telefone... É caro, a gente não tem celular, o telefone em casa é caro e as crianças precisam de atividades. Sim. E não dá para deixar a criança na rua. Então minha mãe colocava a gente nesses cursos e aí a música era mais uma atividade. No meu caso era uma atividade necessária para a minha questão da dentição, mas era só mais uma atividade e que não era brincadeira, eu levava a sério, assim. No final do jantar, todo final de jantar, eu tocava uma música. Olha, cara. Era uma coisa séria. Tinha assim. uma apresentação. Tinha uma apresentação formal. E assim, óbvio que depois de algum tempo todo mundo ficou de saco cheio, que ninguém aguentava mais. Né? Falou, gente, essa menina precisa tocar em outros lugares. Vamos botar essa garota pra fazer outras coisas. Mas é isso, assim. Era mais uma atividade que foi se tornando uma coisa séria. Você tinha alguém músico na família, alguém próximo como referência? Assim, não. Você foi a desbravadora mesmo, né? Cara, eu vou só aproveitar e explicar que hoje a nossa amiga Elaine não está aqui com a gente, e já que você falou de fonoaudióloga, a Elaine, além de historiadora, ela tem como primeira formação a fono, né, que é a irmã da Valesca aqui, que está aqui com a gente todo dia, fazendo junto o Papo de Subúrbio. Então já fica aí um salve para os fonoaudiólogos, né, sobretudo para essa, que teve esse tato e teve essa indicação aí maravilhosa de te encaminhar para esse meio musical. E eu conheci o Ed na escola de música, no técnico do Vila Lobos, a gente se encontrou lá. Ed, que é meu padrinho. Padrinho de... Gente, que antes de ser macumbeira, tá? Diga de passagem que eu sou candombulecista atualmente. É essa câmera aqui. Tem então, toda uma fazer formação. uma explicação. Atualmente sou macumbeira. E também eu sou da arte espiritualista Marricari, em posição de mão. Beijo, pessoal da Marricari. Mas antes disso, eu era católica. Encontrei esse ser humano e aí, assim, de repente, tinha que fazer crisma. Sabe aquela coisa, eu tenho que fazer crisma? Aí eu falei, gente, mas tem que chamar um padrinho. Eu falei, quem da minha vida é crismado? Falei, sabe aquela coisa que você vai procurando? Você é crismado? Não, você é crismado? Quer ser meu padrinho? Quero. Opa, já foi. E aí a gente se aproximou, minha mãe adotou ele como filho. Ou seja, é a parte branca da família. Sim. Sou cota. É a cota da família. É a cota da família, meu padrinho, meu produtor, meu braço direito, meu braço esquerdo. É com ele que eu choro. É com ele que eu grito também. Caramba. Já mandei ele pra tudo quanto é lugar, mas ele não me larga. Eu disse sim, né? Eu disse sim. Então. Gente, aproveitando, só para deixar claro que Ed estava aqui sentado, não estava participando efetivamente, e a gente trouxe ele para cá, sem roteiro, sem pergunta pronta. Mas eu quero também saber, Ed, como é que é essa tua entrada na vida musical? Tem um viés familiar ou também foi parecido com a Ana? Como é que aconteceu contigo, cara? Então, eu sou o primeiro universitário de toda uma geração da família. Pô, bacana, cara. E depois vim arrastando todo mundo que eu à base de porrada, vai estudar assim, vai fazer assim, conseguir... A correção, pedagogia da correção. Isso. E a música era aquela coisa da apreciação, né? Ouvir rádio, então rádio era uma coisa muito presente dentro de casa. Meus pais pernambucanos, que se conheceram no Rio de Janeiro, então 2 retirantes ruralistas. Meu pai e minha mãe sequer desenham ou desenhavam o nome.
Então, mas sempre apoiaram o estudar, sempre incentivaram, mesmo sem saber o que estava sendo estudado. Não, estão estudando, meu menino está estudando, meus filhos estão estudando. E sempre fizeram de tudo para que isso acontecesse, né? Então, a educação era sempre essa viabilidade de construir coisas, né? A música dentro de casa era essa coisa de ouvir no rádio, ouvir os discos, ouvir as fitas cassete, muitas gravaçõezinhas de programas, né? Você apertava e gravava a fita, depois ficava ouvindo. Então tinha muito repentista tocando no rádio, música nordestina. Finais de semana, meu pai me levava, o parceiro, aí pra feira de São Cristóvão. Opa, passeio, né? Bom, hein? E aquela beleza toda daquelas lonas espalhadas no chão, e o triângulo, e a zabumba, e aquela algazarra gostosa da feira, né? E você com aquele mundo fantástico em volta. Então a música tá nesse campo do fundo emocional de uma história muito impactante. Fui fazer parte do grupo jovem de igreja, e eu vejo que é o caminho de entrada de muitas pessoas. E precisamos de alguém para tocar violão. Vem, você. Bum, né? Você é literalmente jogado. Não foi você que escolheu o instrumento. Escolheram o instrumento para você. Tá faltando aqui alguém no violão. Ataca aqui. Não tinha instrumento e conseguiram um tonante. Eita! Para quem é músico sabe que a tortura que é aprender com violão tonante, né? Aquele violão duro toda vida, com um dedo de distância de altura de corda, ou seja, os dedos de corda. Era um horror. Era um desastre. E você com quantos anos? Rapaz, eu tinha ali 15, 16, sim, né? Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Da onde? Agora é interrogatório. Então, Capela de Santo Antônio de Pádua, no Morro de São Carlos. Pô, terra... Colonização portuguesa. Terra muito boa e terra de altar história barroco, musical fundamental do Rio de Janeiro. Barroco, coisa mais linda, tem 120 anos essa igrejinha. E lá muitas histórias aconteceram, dentre elas essa inserção na música. Comecei ali a estudar, até que chegou um momento eu descobri que existia uma tal escola de música Vila Lobos. Olha a Vila Lobos aí. E aí eu falei, vou lá ver qual é, né? Rapaz. E aí o básico de lá era pago. Não tem essa grana, como é que... E aí eu fazia parte do Grêmio Estudantil na escola. E aí a gente tinha uma organização que, para manter os estudantes enquanto ativistas, participantes políticos, para uns a gente pagava o aluguel, para outro a gente mantinha um curso. Tinha um tipo de auxílio. Um tipo de auxílio para que ele se sentisse motivado e também trouxesse essa expertise para ali, para o rolê. Então um acabava ensinando para o outro. Então parte da minha vida na escola de música ela foi bancada pelo movimento estudantil do Colégio Paulo de Fronten, na Tijuca. Caramba, não sabia que legal, disso. cara. Então, assim, e esse mesmo grupo, né? E aí lá assim, vão mais de 20 anos, 20, 25, enfim. Eu ainda tenho pessoas que eu convivo a casa hoje, que minha filha junto com os filhos conversam e estão juntos. Então, um grupo de amizade sedimentado nessa partilha, nessa coletividade. Então, assim, a música vem com esse carimbo afetivo de unir pessoas. É uma ferramenta, é um instrumental de unificação de grupos, né? Vila Lobos, conheci Ana Paula, conheci Célia Damiana Cruz. Minha mãe. Vulgo minha. Nossa. Vem cá, mãe. Tá bom, então. Acertaram aí, né? Acertaram, tudo bem. E literalmente foi adotado, né? Depois Célia Damiana Cruz veio a ser minha madrinha de casamento. Caramba. Coisa séria. Então, peraí, você é padrinho de crisma da crisma Ana dela. e a sua mãe é madrinha de casamento. Entendi. Então, Esse assim, compadrinho aí. Vocês conheceram quantos anos? 18, 19, não, 17, 18, aquela... Cara, eu era mais nova do grupo, na verdade, assim. Então, eu deveria ter uns 15, no máximo 16. Tá. Né? Então, assim... Mas fazia tipo de 18. Tava sempre no meio dos adultos, Eu tava mais sempre velhos, no meio né? dos mais velhos e dos adultos, entendeu? E a gente adotava e tinha a responsabilidade de levar e trazer inteira pra casa, senão... Exatamente. Mas eu tive duas passagens no Vila Lobos. Eu tive a musicalização na flauta doce com Vila Lobos, aos 8 anos de idade. Aí depois eu fui para os seminários de música da ProArte, com a Tina Pereira. Aí fiquei 20 anos no... 20? Não, mentira, 10. Foram 10 anos, de 1993 a 2003, na ProArte. Caramba. E em 96,
2006, eu entrei pro Vila Lobos. Então eu tive um início de musicalização no Vila Lobos, e aí essa segunda vinda foi que eu encontrei com o Ed, foi no curso técnico de lá. A gente se encontrou lá, assim. Rapaz, eu fico assim, realmente chocado, porque a gente tem entrevistado muitos músicos aqui, né? Eu acho que a música, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo de retomada democrática, né? Nesse momento que a gente precisa reivindicar, né, a cultura novamente como um instrumento fundamental de transformação da nossa realidade, depois de um desgoverno complicado, é fundamental que a gente fale dessa união significativa para a nossa história, que envolve a educação, e principalmente a educação cultural e a educação de viés musical, né? A gente, infelizmente, todos nós somos educadores aqui, a gente sabe como até institucionalmente, em alguns colégios, algumas instituições de ensino, existe uma hierarquia do que é importante, e muitas vezes se coloca, no meu caso, história. Você, matemática, está sempre bem na fita, né? Mas eu de história, né, a galera de música sempre é colocado num plano de que não é aquilo que é o fundamental, né, para uma sociedade capitalista que a gente está vivendo. Então Mas é o que eu falo para todo mundo, né? Você tem que entender lá atrás para poder compreender o seu presente, para poder melhorar o futuro. Se você não entender lá atrás, meu amigo... Mas a única coisa que eu posso dizer, assim, que eu acho que a gente precisa ter uma reflexão. Ficamos aí, né, 1 ano e meio, quase 2, com uma pandemia, restritos nos nossos lares. E o que salvou muita gente foi a cultura. Foi a música. Foi a música, foi a novela, foram as lives ao vivo. Então, assim, a cultura manteve a sanidade. A sanidade mental. Né? Eu fiz muitas lives com a Tereza Cristina, fiz lives com diversos artistas, e eu via a quantidade de gente que falava pra mim assim: nossa, você me salvou na pandemia. Eu ficava esperando você chegar. Nossa, a Tereza salvou a minha vida. Eu tinha horário certo pra eu parava. Eu jantava e entrava na live, me divertia e ficava até as 2, 3 horas da manhã, né? As lives que o Zeca fez também. Então, assim, se a humanidade não entendeu a importância, e o Brasil não entendeu a importância da cultura, da música, do teatro, do cinema, eu acho que nesse período em que a gente ficou recluso, cada um na sua casa, tentando sobreviver da melhor forma possível, muitas pessoas ficaram vivas por conta da cultura, por conta da televisão, por conta da quantidade de informação cultural que fazia com que você, além de se permanecer vivo, se permanecesse informado, intelectualizado e estando ali presente. O que eu acho mais importante é que a música te coloca num estado presente. Ela é uma arte que é instantânea. Então, assim, você está ouvindo aquela música daquele jeito, daquela forma, somente naquele momento. Sim. Quando eu for tocar de novo a mesma música, vai ser em outro momento, em outro estado de espírito, de outra forma. As notas, elas são as mesmas, mas a forma de tocar se modifica de acordo com o ambiente, com o seu estado de espírito e com o público que você se encontra. Né? Por isso que, assim, a coisa do show ao vivo impacta tanto. Porque, assim, mas a música engessada do CD, do LP... Não é suficiente, porque o show ao vivo tem o contato, tem a emoção, tem o estado de espírito de você estar ali sentindo, fiquei até arrepiada, gente, de você estar sentindo aquele encontro. Então, a energia, e assim, eu fico pensando quantos shows ao vivo eu já não fui e que eu tenho essa memória afetiva. Eu lembro do meu pai. Coitado do meu pai, né? Deus tenha um bom lugar, pai, te amo, tá? Mas eu lembro do meu pai levando a galera toda adolescente, o tio Carlos, levando a gente para assistir Jorge Benjor em Copacabana. E eu lembro de eu lembro disso, assim, com uma memória afetiva, de eu assistindo, eu olhando pro meu pai, Taj Mahal! Eu lembro disso, assim, né? Então, assim... Ter o CD, né, o pessoal agora é do Spotify, enfim, não é suficiente. Sem direitos autorais. Que não tem ficha técnica. Que não tem ficha técnica, alô, Spotify, presta atenção. Você não paga direitos autorais, você vai sem ficha técnica.
Então, assim, né, a gente teve essa pandemia, assim, como reflexão. E eu vou te dizer também outra coisa, eu sou professora lá do Colégio Pedro II, beijo para os meus alunos, amo vocês, estudem. Eu dei aula para eles na pandemia. Não. Teve muitos alunos que começaram aula de flauta transversa na pandemia. Caramba. E aí eu vou te dizer que, assim, o meu estado de pânico era assim, como é que eu vou fazer quando eu encontrar com eles? Primeiro que, assim, quando o pessoal voltou, todo mundo voltava de máscara. Eu virei pro meu diretor e falei, valeu, diretor, não sei se eu vou te encontrar de novo, mas eu não tenho como tocar flauta com máscara. Nem meus alunos. E aí eu virei para eles e falei, gente, estamos aqui vivos, eu espero que a gente se mantenha vivo e que daqui a algum tempo a gente se dê um grande abraço, porque vocês começaram na pandemia. E assim, cara, que diferença você encontrar o aluno. E assim, a gente viu como a educação, ela, na internet, na informática, ela não é igual ao vivo. Não tem como. Não. Eu vi o meu aluno com o dedo torto, com a embocadura torta, com posição errada, que na hora da câmera eu não conseguia enxergar. Aquele aluno que escamoteava, tocava uma nota meio desafinada e eu não conseguia perceber, porque o som real da internet não é o som real. Eles não tiveram o contato do grupo, que é uma coisa que é fundamental na socialização da questão musical, da educação musical. Você se motiva vendo o outro, se motiva e aprende vendo a outra pessoa tocar. E aí a linguagem musical vai passando de um para outro, é a partitura que é... Eles fazem escambo, né, de partitura, eles são quase traficantes, né? E aí pega a partitura e não sei o quê, e manda pro outro. Essa socialização, essa alegria, né, de você abrir uma sala e assim chegar na escola de música, ter todo mundo tocando em várias partes, é um estado afetivo pro professor, que eu falei, cara, graças a Deus. O pessoal, não, que se vocês quiserem continuar. Eu falei, não vou continuar online, gente, vocês estão malucos. Você tá me vendo, Rafael? O Rafael, professor, eu assim, era um teclado aqui, o sax de um lado, a flauta do outro, o violão aqui, aí eu começava, gente, aula de história da música, aí abria lá o YouTube. Vocês estão vendo aqui, eu não sei o que, porque ele tá cantando assim, aí vem a partitura, aí eu boto a partitura andando, assim. Eu falei, eu falei, cara, eu tenho certeza que eles não estão entendendo nada. E assim, no ao vivo, você pergunta que nota é essa? Aí ele fica com aquela cara assim... Fala, não sei, professora. Não sei, professora. Eu falei, ok, agora eu posso te explicar. Aí a gente vai no quadro. Que na internet eles não tinham coragem. Né? Então, assim, cara, se ninguém entendeu a importância da cultura, a importância da educação, quem não viveu essa pandemia da forma real... Eles voltam, meu filho, ele faz flauta, né? E até hoje faz, né? No Pedro II. Aí quando veio no ao vivo, né? Saiu da internet, aí veio pra casa. Mãe, me ajuda? Eu falei, Oi? eu não tive aula de flauta não, gente. Ela, você precisa me ajudar. Agora eu tenho que tocar essa música. Eu falei, eita, ó. Vai ser difícil pra gente, hein? Cara, mas assim, eu gostaria muito de ter essa convicção, sendo bem otimista, né? Assim, é incontestável que a música nos transporta para outro lugar, né? Que ela estabelece uma conexão, né, do Orum divina com a gente. A gente é capaz de mudar o estado de espírito, né? A gente estava conversando aqui há pouco tempo atrás com o Gabriel Moura e ele falando isso, que uma vez uma pessoa parou ele na rua e falou que quando ouvia a música dele, Felicidade, né, estava no tratamento de dependência química, e ele teve um insight de conseguir usar aquilo como um instrumento de transformação da realidade dele. Então, assim, é inegável, mas eu acho que existe um projeto, eu tenho convicção de que existe um projeto histórico, né, que onde a educação, e sobretudo uma educação libertadora, ela é cerceada para a maioria das pessoas, enquanto um projeto de dominação de uma classe, né, que não tem interesse efetivamente que todos nós possamos ter acesso à cultura, à educação de forma clara. Mesmo sabendo que a gente passou por uma pandemia, eu concordo plenamente com o que você falou, é triste saber que a gente ainda tem um grupo significativo de pessoas que acham que não existiu pandemia, que acham que não havia necessidade de vacina. Então, é muito complexo essa discussão. Mas que consumiu cultura também na pandemia. E que consumiu cultura da pandemia, com certeza, tá?
Então, assim, eu acho que é um debate importantíssimo a gente fazer, inclusive acho fundamental a gente estar trocando sobre isso, até que ponto a gente precisa reconhecer, né, e não só reconhecer enquanto algo valoroso, algo como patrimônio imaterial, como a gente reconhece o choro, o samba, né, elementos da nossa identidade, mas até que ponto a gente precisa reconhecer e contribuir para que isso se torne uma política pública efetiva, porque a gente tenha muitas mais escolas de música, né? São tão poucas as escolas de música pública que a gente tem, assim, né? Você falou do Vila Lobos, pô, a gente estava conversando com o Abel Luiz, né, com o Sivuquinha, ele também falou da Vila Lobos, tem gente que fala da Escola Portátil de Choro, né? Mas são ainda muito poucos, assim, em termos de política pública, o que a gente tem, e não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Você falou da tradição nordestina musical, né? Você tem, pô, em Pernambuco, você tem, né, caboclo sete flechas, você tem maracatu, você tem uma infinidade de possibilidades de um inventário musical tão forte, cultural tão forte, que eu acho que a gente precisava bater cada vez mais nessa tecla da obrigatoriedade do ensino gratuito, público, laico, de cultura, de educação. Às vezes eu entro numa aula de história e fico me perguntando, por que eu tenho que falar sobre a história da unificação alemã? Bom, beleza, é importante, mas por que eu não vou falar da importância, né, de um cara como o Pixinguinha, que é um nome fundamental, né, do sax, do choro, da musicalidade do Brasil para fora, né, para o mundo. Então, assim, às vezes eu ainda me questiono até que ponto vocês, como educador, ainda mais como educador no campo da música, devem se questionar isso ao tempo todo, né? Por que a gente ainda tem que lutar tanto para que algo tão significativo seja reconhecido como importante, né? Eu acho tudo importante, Rafa. O que eu sinto ainda, a gente tem uma coisa meio processo tupiniquim, tudo que é feito aqui não é tão bom, sabe? Sim. Então, assim, eu acho importante a gente ter o conhecimento da pluralidade, da gente conhecer um pouco de tudo, porque isso faz parte do nosso processo de formação. Sim. Isso é importante, justamente para depois o pessoal falar assim, não, que pandemia é besteira, não, porque não matou, né? A história é uma ciência que é viva, ela está aí, né? O que nós estamos fazendo agora é parte da história, né? O que os nossos filhos farão também vai fazer parte da história. Então, assim, eu acho importante essa multiplicidade. O que me incomoda muito é a não valorização das coisas que a gente tem aqui. E aí eu acho que, de repente, educacionalmente, isso é um projeto, tá? Ana Paula para presidente. Olha, eu voto, hein? Tá? Fala aí, lança sua plataforma de minha plataforma é, se a gente tivesse 3 gerações, vamos dizer que para você formar uma pessoa, você precisa de 25 anos de estudos. Tá? Do CA até a formação lá da faculdade, vamos dizer assim, ou do tecnólogo, o que seja. Se a gente tiver 3 gerações mesmo, 25 mais 25 mais 25, com um estudo de alta potência e alta qualidade, e aí eu tô falando do sistema de ensino que os ricos têm aqui no Brasil. Sim. Escola bilíngue, trilingue, o garoto desde pequenininho falando yellow, red, blue, tendo aulinha em alemão, a professora falando em alemão, ele meio catando cavaco, mas também, sabe? Tendo aula de oratória, né? Tendo aula de oratória, tendo aula de informática, já pequenininho com seu tabletzinho, escrevendo as coisas. Você imagina se a gente tem 3 gerações, é menos de 100 anos. Você imagina daqui a 100 anos, que tipo de potencial de brasileiros nós vamos ter? Porque, assim, se uma coisa eu sei e eu posso falar, é que a educação, ela muda vidas. O meu pai, que Deus o tenha em bom lugar, pai, te amo muito, tá? Tô falando muito de você. Tá por meu aí. pai nasceu na favela. A minha avó era empregada doméstica. O meu avô era servente. O meu pai era o mais velho de 7 irmãos. Meu pai se formou em biofísica nuclear pela FRJ. Caramba! Foi a educação que tirou ele da favela. Pô, foda. Foi um estudo de qualidade naquela época que a escola pública, que era vergonhoso você usar, minha mãe fala, era vergonhoso você usar uma blusa de colégio particular. Então, assim, uma transformação também social. Meu pai serviu de exemplo para os irmãos, para as pessoas à volta, conseguiu modificar a própria realidade,
conseguiu fazer com que eu agora esteja aqui em uma outra posição. Porque, assim, a importância da leitura, a importância do estudo, se deve a isso. Meu pai é professor de matemática, minha mãe é professora de teatro, professora de história. Minha mãe tem 5 faculdades. Eu não vou falar todas dela, não. Mas, assim, a importância da educação, do estudo, da intelectualidade, né? Eu devo a eles. Então, assim, para você ver como é que a educação é transformadora. O meu pai, ele conseguiu mudar a própria realidade e trazer os filhos para uma outra realidade. Então, assim, você imagina isso numa população inteira. Eu estou falando numa população inteira mesmo. Eu estou falando todo mundo, em todas as escolas, em todo o Brasil. Você imagina que potência de pessoas a gente vai ter. E aí, Rafa, eu não estou falando se o cara vai ser, sei lá, biofísico nuclear, se ele vai ser um musicista. Ele vai ser um cidadão. Ele vai ser um cidadão consciente, culturalmente preparado para estar nos espaços, para valorizar a cultura, para valorizar as coisas públicas. A gente tem um problema aqui no Brasil que o público é de todo mundo e a gente pode estragar tudo. Exatamente. Aí o BRT está destruído, você chega nas escolas, está a cadeira quebrada, as coisas quebradas. Tem um processo aí formativo que está muito jogado às traças. E é isso, óbvio que isso vai reverberar em tudo. Mas isso é uma questão da formação. A gente tem que formar as cabeças, educar as cabeças, para que daqui a 100 anos a gente tenha coisas diferentes. É que eu falo, que a gente vai fazer aqui agora, a gente não vai colher daqui a 2, 3 anos. Não. Para a próxima geração. Agora imagina todo esse arsenal, inclusive fazendo entender que esse serzinho dentro de uma favela, que o que ele produz dentro dessa favela também é cultura. Também é sua identidade. Reconhecer que a produção cultural, sim, existe produção cultural dentro da favela. Pasmos, existe. Só que existe um projeto hegemônico que diz que não, aquilo não é cultura. Então, como é que esse ser vai se sentir pertencente a uma universidade, a uma escola de música Vila Lobos, a um espaço público, se a sua identidade, se a sua existência enquanto pessoa é negada, é aniquilada, é exterminada? Então, esse projeto cultural, esse projeto educacional tem que contemplar a identidade dessa pessoa. Então, se ele se reconhece enquanto ser, quem é o cidadão? Né? Quem é esse conceito de cidadania? Né? Então, é um conceito que vem de cima para baixo. Então, não sei do que essa pessoa está falando. Como é que eu vou reconhecer que aquele museu, aquele ponto de ônibus, aquele espaço público também me pertence, que eu posso estar naquele território e ser reconhecido quanto pertencente àquele território? Então, que projeto educacional é esse que aniquila a existência desse ser periférico, suburbano, favelado e que produz potencialmente uma cultura riquíssima? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Sim, claro. Ficam as reflexões. É muito... Vou até bater palma pra ele. Não, temos que bater para o Meu Ed, padrinho, para né? Ana. Meu padrinho. Porque, assim, são falas que nos identificam, né? Que associam, somam nossas utopias, mas que se confrontam com uma realidade muito dura, né? A gente vive uma necropolítica oficializada pelo Estado proto-fascista que a gente tem, praticamente. Né? Tô falando do Estado do Rio de Janeiro, isso é claro, a gente está vivenciando chacinas. São né? Paulo, né? São Paulo, então... É muito dura essa realidade, mas também é muito importante saber que a educação é um instrumento fundamental, imprescindível, basal, para que a gente possa, né, sonhar com uma transformação significativa. E mesmo não tendo essa escola maravilhosa, que é o que todo mundo deveria ter, constitucionalmente falando, como um princípio pétreo da nossa Constituição de 88, a educação como elemento fundamental e democrático, mesmo não tendo, nas frestas, nas brechas que se possibilita, né, para essa população majoritariamente, né, pobre, preta, suburbana, favelada, que é a realidade do nosso estado, né? Eu sempre falo isso aqui em todo o programa, a gente está falando aqui, só no município do Rio de Janeiro, os subúrbios representam 80% da população, são mais de 5 milhões de pessoas. Dessas 5 milhões de pessoas, né, que vivem nos 130 bairros da Zona Norte, da Zona Oeste, em bairros como Campo Grande, que é um dos maiores, né, é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Então, a gente precisa valorizar e a gente precisa
ter equipamentos públicos de cultura nesses lugares. Eu nasci no Encantado e atualmente moro no Engenho Novo. O único equipamento público de cultura que a gente tem ali no meio é o Imperator, o Centro Cultural João Nogueira, que ficou mais de um mês sem luz, porque não tinha uma peça, né? O governo do estado não viabilizou uma peça para trocar, para substituir. Eu fui em Santa Cruz Então, na terça-feira, aí a menina que tava lá falou assim, mas a minha filha foi morar lá pra baixo. Eu falei, mas por quê? Tá todo mundo aqui. Porque ela falou que aqui não tem cultura. Se ela quer ir um teatro, ela não tem aqui. Então ela foi morar na Tijuca. Porque na Tijuca ali tá perto pra ela poder ir pra um cinema, pra um teatro, pra um show. Porque fica muito distante pra poder chegar. Eu falei, realmente, né? Ana, eu quero te perguntar uma coisa, mas eu quero saber se nessa pausa dramática e reflexiva que a gente faz aqui, depois dessas falas tão potentes de vocês, se você não teria vontade, de repente, de entoar algo que você queira tocar, algo de repente que lembre seu pai. Ela pegou o docinho pra comer agora e eu atrapalhei. Não, Ana, come, que a gente fica... Eu vou me sentir muito mal se você não comer o docinho agora, né? Depois você vai cuspir no teu instrumento inteiro. Tô brincando, vai não. Não façam isso, alunos. Eu tenho uma música que é uma música muito importante pra mim, do Milton Nascimento, que se chama Caçador de Mim. Nossa Senhora. E eu acho que essa música, a letra dessa música é uma letra muito forte. E eu não tocante como mulher, né, dentro da minha realidade existencial até o momento presente, que eu acho que pouco posso mudar, o fato de ser uma mulher preta, né, com um histórico de obesidade, de vai e volta, um pouco mais magra, um pouco mais gorda, um pouco bem mais gorda, um pouco bem mais magra, né. Eu acho que a música Caçador de Mim fala sobre uma busca e de uma força do seu reconhecimento. Caramba. Né? Então, assim, é uma música que me toca muito. É uma música que eu gostaria... Dindo, fica aqui a dica, tá? Quando eu morrer, que as pessoas cantassem essa música. Olha, caraca. No seu Gurufim, então, não vai faltar Eu Caçador de Mim. Não, pode ter um samba, mas assim, eu gostaria que esse Caçador de Mim, ele fosse tocado. Nossa. E aí, essa música é uma música importante pra mim, é uma das músicas que eu realmente... Tenho como algo que me acalenta. A letra é uma coisa de você buscar a si mesmo, mas não buscar a si mesmo num entendimento, mas num pertencimento de aceitação de quem você é, né? Quando nada a fazer senão o poder da luta. Mas não é a luta armada, é a luta da sua significância, de quem você é. Né, diante de tantas coisas, das mazelas do processo da vida, né, a gente adulto, a gente é massacrado o tempo todo. Né? Qualquer adulto, em qualquer profissão, é o ônibus que faz a gente quase não querer ir. A vida de paga, quase não junta nada. E quando junta, tem alguma coisa para fazer, é um filho que fica doente. Então, assim, né, é uma luta do autorreconhecimento também da sua existência, né? Você tá vivo, você é adulto, você é responsável e... Independente do que você queira, do que você deseje, pensar que você está sempre fazendo o melhor. No seu aqui, no seu agora, você está sendo caçador de si mesmo. Você está validando o seu pertencimento de estar nesse mundo, né? Nesse AIE, nesse planeta chamado Terra, nessa sua reencarnação que você escolheu, né? Escolher reencarnar é muito difícil. Você pede, implora para você fazer diferente. E quando você se encontra aqui com todos os desafios que você precisa passar, você fala assim, por quê? Né? E aí a minha pergunta não é por quê, é para quê? É para fazer melhor, é para fazer diferente. Né? É para você caçar a si mesmo no máximo da sua potencialidade, fazendo realmente o seu melhor. E sem culpa. Porque muitas vezes a gente quer fazer o melhor, mas a gente não tem todas as habilidades espirituais, emocionais, físicas e nem a sabedoria para fazer. Mas o importante é fazer. Porque vai ter a contabilidade lá, sabe? Eu sou uma mulher espiritualista, eu acredito que o poder superior que eu concebo como Deus, como Oxalá, como Obatalá, que ele está fazendo a contabilidade. Que ele está lá falando,
maneiro isso aqui, Ponto pô. pra ela. Eu tenho certeza que o meu anjo da guarda vai dar na minha cara quando eu subir. Mas em algum processo lá da contabilidade vai ter... Ela fez o seu melhor. Talvez ela tenha que retornar. Deus, não vou voltar. Mas eu queria deixar isso como mensagem. Que a gente possa ter a reflexão que nós somos caçadores de nós mesmos. Somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa caminhada. Responsáveis pelo nosso bem-estar. Responsáveis pela nossa cabeça. Porque é ela que faz o comando do nosso caminho. Então, a gente tem que rezar todo dia a nossa cabeça, agradecer pelos nossos pensamentos, agradecer para onde nós vamos, o que comandamos, aquilo que sai da nossa boca, porque são os nossos pensamentos que fazem aquilo que a gente vai falar, vai dizer, para onde a gente vai, quais são os convites que a gente vai aceitar ou não. Opa! Tá tudo aqui, ó. Então, assim, eu acho que nós somos caçadores de nós mesmos. Quando erramos, como acertando. Quando estamos presentes, quando estamos ausentes. Né? É uma eterna busca de lutar pelo nosso melhor. Mesmo quando não fazemos o nosso melhor. Mas, assim, sem culpa. E aí eu vou tocar essa música. Peguei Acho pesado. que eu nunca mais vou ouvir essa música do mesmo jeito. Eu já me emociono Também agora. tô pensando, o caçador, tô só tocando aqui na minha cabeça. Que eu amo também. Ela é simples, mas ela é impactante. Ela canta. Ela é impactante, assim. E quem não ouve Milton Nascimento, eu acho que... Deveria ouvir. Eu acho que ele é um construtor de palavras, assim. Ele tem a mesma força de construção de beleza e realeza das palavras, como Gonzaguinha, como Djavan. Acho a obra de Milton Nascimento, acho única. Você não consegue engendrar, tipo, é só baião, é só rock. Né? Ele é muito mais, ele tem uma obra que por si só fala muito e uma beleza na construção da questão vocal, né, e da profundidade das letras, né, assim, eu tenho 3 paixões musicais. Caraca. Né, o Milton Nascimento, para mim, o grande rei de todos, para mim, o Gilberto Gil para mim é
Posso passar dias ouvindo Gil, assim. Meu sonho é tirar férias e conseguir ouvir a discografia do Gil de novo, porque eu não consigo tirar férias há 7 anos. E gosto muito, muito, muito de Djavan. Apesar de não entendê-lo, tem algumas coisas que eu falo, caraca, Djavan, pra onde você foi? Né? Porque, assim, é uma construção muito múltipla e ele tem uma linguagem muito, muito, muito pessoal. Mas, assim, Milton tá em primeiro lugar, né? Milton é um copo de vinho, travesseiro de salve pluma, o mestre Bituca, salve o Coro da Esquina, salve toda essa ancestralidade musical que ele traz e a influência dessa música preta que a gente tem que falar. A gente não pode esquecer de Robertinho Silva, né, de Naná na percussão, a gente não pode esquecer, né, da importância significativa que essa música tem pra gente e que remonta essa raiz afrodiaspórica. E eu vou até puxar um gancho por aí, porque assim, a gente estava comentando aqui antes de conversar da importância, né, que a gente tem de ter uma sociedade com a nossa influência, né, Yorubá, Banto, da nossa influência afrodiaspórica significativa, a gente sempre enfatiza isso para a nossa cultura, mas no campo da música isso é tão incontestável, né? Ainda mais no campo do sopro. Porque assim, quando a gente veio conversando aqui, veio falando, vim lembrando de nomes que tem a flauta, por exemplo, como elemento fundamental. A gente falou aqui do calado, a gente falou do pixinguinha, mas a gente está falando de nomes que usaram o sopro, né, como uma forma de comunicação. E por que talvez os instrumentos de sopro reflitam, né, de forma tão, né, potente essa alma, esse sentimento que a nossa cultura afrodiaspórica nos deixou, assim? Como é que você acha que isso se estabelece? Eu vou responder a sua pergunta de uma maneira diferente, assim. Desde o processo do Brasil colônia, né, eram os músicos eram os negros, os escravos que não iam para a lavoura, para a fazenda, né, os ditos escravos da casa, eram eles que faziam um processo musical, né? Dentro do processo, né, que foi se dando, entre aspas, da libertação, uma das formas de ascensão do negro era através da música. Então, a importância do povo preto dentro do sistema brasileiro, ele vai se determinar por essas diversas camadas. Não só pela vinda dos povos escravizados, pela forma como eles colocaram a sua cultura e impregnaram, né? Eu gosto da palavra impregnar, porque é uma coisa que foi colocada e você não tem mais como retirar. Isso está já impregnado nos nossos ritmos, na maneira como a gente dança, na maneira como a gente canta, na forma como a gente subdivide a música, né? Então, não só na questão dos batuques, dos tambores, mas também na questão da música que era colocada na música de salão de diversão. Então, por exemplo, você tem ali o Catulo da Paixão Cearense, que estava tocando ali uma modinha para acalentar as mulheres, né, uma modinha portuguesa, e que, ao mesmo tempo, quando saía dos salões portugueses, ia tocar um lundu. Sim. E aí o lundu cantado, ele vem com essa coisa da mistura do batuque com a poesia. Então, assim, você está vendo como isso vai se misturando. Então, ao mesmo tempo que a pessoa preta estava no salão, ela também estava fazendo música do lado de fora. E isso vai se misturando. Quer dizer, dentro do salão você tinha a valsa, você tinha a mazurca, você tinha o shot. Do lado de fora você tinha o machixe, que sofria um preconceito terrível, porque machixe vem daquela planta rasteira e era considerada música das baixas sociedades. Por quê? Porque tinha a questão do rebolado, do remexer, do encostar na moça, né? Então, assim, esse processo que a gente vê hoje na nossa sociedade contemporânea, de muitas músicas terem preconceitos, isso vem de antes, né? O povo preto, ele faz parte do processo, ele se inseriu, ele está impregnado, isso não vai mudar. Isso que a sociedade tem que entender. Isso não vai mudar. Isso faz parte. Uhum. Quando é que a cultura preta ela começa a ser aceita? Quando entra o processo da indústria cultural.
E aí a indústria cultural, ela faz uma modificação, ela faz uma aculturação. Então, o músico que era sambista, ele era considerado vagabundo, ele não podia andar com violão, ele não podia andar com pandeiro. O capoeirista, ele era considerado vagabundo. A partir do momento em que a música começa a entrar no processo de massificação do rádio, da televisão, e ele ganha ares mais cultos, ele começa a ser aceito. E aí vem as cantoras do rádio, com uma voz um pouco mais impostada, lembrando as cantoras operísticas. Então você tira a força do samba da favela para botar o samba ele mais estilizado, acompanhado ao piano, acompanhado ao violão, mas não com tanta percussão. Né? Então, assim, isso não vai esbarrar só no sopro, né? Eu tô te dizendo isso porque isso vai esbarrar também na questão das vozes, isso vai esbarrar na questão da instrumentação, né? Isso vai esbarrar numa série de outras questões, né? E o que a gente precisa perceber, assim, a importância do povo preto, ela é inegável. Muitas das coisas que não são aceitas, elas ainda passam por um processo do racismo estrutural, de não conseguir aceitar a malemolência das cadeiras, de não aceitar a cultura que vem de uma forma que eles consideram rústica, porque vem do povo. Quando é que o funk vai ser aceito? Porque o funk nasceu na década de 80. O funk veio pro Brasil na década de 80, na época do Miami Bass, no techno. E aí ele só vai ser aceito quando ele entra no Xuxa é funkeira, década de 90. E vira um funk melody, um funk mais aceito. Agora aquele funk lá da favela, Jack, morreu, aquilo ali era considerado terror. Mas quando vira, nosso sonho não vai terminar, entra para a década de 90, massifica o povo todo, que você vê todas as pessoas parando para assistir a televisão e cantando MC Marcinho, mas aí ok. Mas tem que estar no estilo, né? Tem que estar naquele estilo. Sim, aí é o processo da indústria cultural. Tem uma apropriação, né? Tem uma questão da mas que indústria não limita cultural. ele. Pode entrar, mas, né, tem que estar... Mas eu acho assim que se a gente perceber, todos os gêneros musicais, eles vão ter mudanças. O que a gente não pode ter na nossa cabeça é o grau de importância de um pro outro. Porque se um deriva do outro, todos eles são importantes. Tanto aquele funk lá do início do Miami Bass, quanto o funk que a gente chama de funk erótico, o tamborzão, o funk do passinho do romano, o funk do passinho foda. Todos esses funks, eles são importantes, eles fazem parte dessa cultura. A questão toda é que a maior parte da população só vai aceitar o funk que passa pela peneira. Isso vai ser construído também no samba, isso vai ser construído também no hip hop, isso vai ser construído no rock. Então, tudo que passa pela peneira e fica um pouco socialmente mais brando, palatável, sem eu chamo de rusticidade, não no sentido de ser rústico, mas de perder a força daquele momento do impacto do eu tô falando, eu tô fazendo. Quando ele começa a ter uma suavidade, amaciando os contornos, aí é que ele é aceito. Então, o cara que nasce lá na favela, pretão, do nariz bolacha, do cabelo encaracolado, provavelmente ele tá fazendo o mesmo funk do que o cara que tem a pele white skin e que vai ser um pouco mais aceito, porque o padrão dele de beleza é mais aceito, a forma como ele se dirige é diferente. E aí a gente sabe que o poder da indústria, ele vai mexendo com tudo, né? Ele vai massificando, ele mexe com os seus gostos, ele mexe com os seus sentidos, ele valoriza aquilo que você quer, ele te afunila, né? Por isso que a gente tem que rezar o ori, rezar a cabeça, pensar no que a gente está consumindo também. Fica a dica. Consuma Ana Paula Cruz. Está conectado com uma coisa chamada referencial, né? A questão do lugar. Quem é que está falando? Ah, tá, mas quem é essa pessoa? De qual comunidade, de qual tribo, de qual... Que boca é essa que está pronunciando esse padrão, né? Se a gente observar a postura europeia diante da arte, a arte é algo estanque.
Então, o europeu se coloca no papel de apreciador, de espectador, passivo. São corpos passivos. Ou seja, uma plateia de um teatro municipal ou de alguém que está assistindo. Se a gente for ver o povo africano dançando, cantando, não existe essa de espectador. O corpo canta junto. O corpo tá na roda, o corpo tá pra rolo. Tá Então, na beira. assim, não existe essa de ficar quietinho, se comporta. Não existe, porque a comunidade africana, o pensamento africano de ser e estar e existir é como um todo. Né? Não é eu sou músico, a música é parte do respirar, do andar, é a comunidade. Quando nasce alguém numa comunidade tradicional na África, né, toda aquela comunidade canta uma música que é a música daquela pessoa. Então, aquela pessoa tem a música que é dele. Se esse ser se distancia da sua comunidade e se desvirtua e quebra as regras e se distancia, se em algum momento ele volta, essa comunidade canta a música dele, para que ele se conecte de novo, conecte com a sua natureza, com quem ele é. Na concepção europeia, cada um por si. Cada um que conquiste o seu território, o seu quinhão de terra. Né? Se eu quiser, inclusive, que matar e te destruir para eu conquistar esse pedaço de terra, tudo bem. Né? Porque eu tenho o direito de conquistar a minha terra. Então as concepções são diferentes. Né? Pro europeu, né, é a natureza. Para a concepção, cosmovisão africana, não, eu sou a natureza. Eu sou o todo, não é separado. Então o corpo tá para rolo, a música é parte do existir. Então o corpo sente, o corpo fala, o corpo dança. É diferente de ser só um espectador do que está acontecendo. E talvez por isso o Brasil tenha essa capacidade tão, né, gigantesca de produzir musicalidade, porque se junta toda essa herança, essa ancestralidade africana com uma tradição tupinambá, com uma tradição nativa, de produzir som coletivamente, né, em comunhão, a sua existência, a sua relação com a espacialidade que você está fazendo. Né? A gente, é muito interessante perceber que a ideia de cultuar os elementos da natureza através da música são elementos fortíssimos das culturas ágrafas, né, mas que é uma experiência fundamental da nossa herança indígena, né, do que a gente concebe enquanto indígena. O Alain Bernard que está fazendo, né, um CD, né, sobre... Sim, as tradições, né, caboclas, as tradições, né, e eu acho muito bacana isso, porque assim, esse poder da música, ele é tão forte que você pode até não reconhecer diretamente essa sua ancestralidade, porque você sofreu um rapto desse processo histórico, mas quando ela vem, né, você não tem como negar. Ninguém resiste um tamborzão, meu amigo. E em vários campos, vocês estavam falando, enquanto a Ana estava falando, você estava falando, eu estava lembrando de coisas assim, de experiências que, por exemplo, como a Dona Ivone Lara, né, que aprendeu a tocar choro de uma família de tradição jongueira, né, e que sintetiza isso no samba, né, como, né, mais claramente ali no Império, mas que está tratando, né, as pessoas com problemas mentais no estudo com a doutora Anísio da Silveira ali no Engenho de Dentro, e está curando as pessoas, por mais que essas pessoas não saibam de onde vem a origem dessa música. Eu estava lembrando, enquanto você falava, do Cláudio Camunguelo, né, um cara da estiva desse tamanho, mas que pegava a flauta e você se derretia ouvindo o que ele estava produzindo. Então, existe, obviamente, uma fronteira muito tênue entre esse físico e o metafísico que a música consegue atravessar e nos... Né, eu estou aqui até agora impactado com a sua interpretação do Caçador de Mim. Né? Então, isso é quase um minuto desse minuto falando, né? Não sei se ele pensou isso tudo, mas é como eu concebo. Não, mas a partir de agora é só assim também para mim. Então, já que eu puxei esse gancho, e já que esse papo tá tão bom, será que a gente consegue ouvir esse instrumento ganhando corpo e alma novamente assim na nossa frente? Eu tô aqui explorando, mas se você falar que não consegue, eu vou ficar feliz. Consegue. Vou tocar algo que eu toquei aqui, né, no meu último trabalho. Opa, né, vou te perguntar dele depois. O Ibitu.
Vou tocar uma música mais aqui, mais chegada a nós. Vou tocar um pouco de Isa, Dona de Mim. Caramba! Muito bom, cara, muito bom. Cara, não tem como não viajar, como a escola é um elemento fundamental para essa musicalidade. Meu pai também é professor de geografia, minha mãe é professora de literatura, e eu tô pegando esse gancho para dizer que meu pai dá aula num colégio no Grajaú, onde a Isa estudou, e as filhas do Ginga também. Que Olha maneiro. só que coisa, né, importante, assim, eu acho significativo demais saber que a educação caminha junto, né, não tem como separar ela dessa musicalidade, dessa força cultural que vocês apresentam. Cara, quero te explorar mais um pouquinho perguntando sobre esse teu último show, que eu achei incrível o projeto, a proposta, né? Sei que você rodou os Sescs também, né? As arenas do Rio de Janeiro. Foi um show, né, fomentado pelo FOCA, da Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro. Passa pro Brasil, né? Aqui, né? Passa pra onde você quiser. Então, aqui do Rio de Janeiro, gente. E é um show chamado Ibitu, chamado Sopro Divino. Poxa. E, na verdade, a gente passou para linguagens, não foi para música. Então, é um show que contempla uma roteirização que eu falo da história da minha vida, né? Que tem contemplação de dança e também da questão poética. Então, a música da Isa, por exemplo, Dona de Mim, eu falo sobre a questão de ser mulher, do processo todo que a gente muitas vezes é criada, né, numa construção de ser uma pessoa servil, de ter que ser a pessoa que é boazinha, que ser a pessoa que está o tempo todo monitorando como é que vai estar a casa, como é que vai estar a comida. Será que tem coisa para hoje? Será que tem coisa para amanhã? Como é que eu vou fazer amanhã? Quem é que vai acordar o fulano? Será que a roupa tá... Então, a cabeça da mulher, ela foi muito educada nesse espaço de ter que dar conta de tudo. E aí, assim... E a gente já está no processo de que a gente tem que dar conta daquilo que a nossa mãe falou. E hoje, a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar dando conta. E aí, a pergunta que eu faço no show é: quando é que você é dona de si? Né? Porque ser dona de mim significa quando é que eu me priorizo? Quando é que eu paro de servir ao outro e começo a observar as minhas necessidades, né? As minhas necessidades quanto mulher, quanto filha, quanto mãe, quanto a sua cabeça, o seu lado emocional. Quando é que você tem um espaço para você descansar? Quando é que você pode realmente olhar para você e falar: poxa, eu quero esse plano, como é que eu faço para traçar esse plano? Né? Então, assim, muitas vezes as mulheres são atravessadas pelo processo do tem que dar conta. Né? E aí eu fico pensando, quantas mulheres estão aí sozinhas com muitos e muitos filhos, tendo que dar conta de tudo. E aí, quem é que dá conta de si? Né? Quando é que ela olha para si? É tipo, você tá um pouco culpada, né? Se você estiver deitado vendo televisão, assistindo alguma coisa.
Dá até um pouco de culpa, né? Eu falo isso aqui em casa. Às vezes eu fico assim, cara, eu tô vendo televisão, tô um pouco de culpa. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Sim. Né? E eu falo, eu fico brincando com todo mundo, isso é sério. O dono do controle é muito importante na televisão, porque você, quando vira mãe, né? Você vira mulher, o controle não é mais seu. Não, esquece. Dono do controle em vários sentidos, né? Nessa sociedade patriarcal que a gente vive. Porque o controle não é seu. Não. E aí, nesse projeto, né, Ibitu é uma palavra tupi chamada... Desculpa, tupi. Na verdade, seria Ibituemi, que se chama Sopro Divino. Opa. E aí, também tem uma questão de eu falar de como a música me inseriu no meu processo social. Né? Assim... dessa criança, que assim, eu sempre tive problema com peso, né, uma criança obesa, pretinha, que ficava assim largada lá no recreio, não tinha muitos amigos. Então assim, os meus amigos mesmo de infância, os que eu tenho de recordação, que eu falo assim, são meus amigos mesmo de infância, eles são todos da música. Caramba. Eu não tenho amigos na escola. Eu não lembro dos meus amigos de colégio. Não lembro. Sabe? As pessoas me encontram. Você lembra que você estudou comigo no Liceu de Artes e Ofícios? Eu faço assim... Não. Falei, desculpa, não. Então, assim, a escola, para mim, na minha infância, ela foi muito traumática. Né? Eu não tinha a liberdade de estar ali, era sempre uma piada, era sempre um jogo, era sempre a maneira como o meu cabelo estava arrumado. Eu lembro que minha mãe muito esforçada, ela fazia uns pompons assim, tipo Black Power. Eu parecia uma mini preta, negona, bonitona. Meu cabelo chegava todo amassado, as pessoas puxavam o cabelo. Caramba. Então, assim, né, durante algum tempo, você ouve que você é feia, você acredita que você é feia. Você ouve que você não vai servir para nada, você acredita que você não vai servir para nada. Você ouve que você não pertence a lugar nenhum, que você não vai ter amigos, você acredita. Né? Então, assim, muito desse espetáculo, ele fala da minha história de vida e de como esse sopro, que é a flauta, ele fez com que eu tivesse amigos. Foi a música que me deu amigos, a música que me deu meu padrinho, a música que me deu a minha forma de sustentar. Eu me sustento com música desde sempre, eu nunca trabalhei em outra coisa. É música desde sempre. Eu me formei em música, fiz mestrado em música, estudei fora com música, fiz parte de orquestra sinfônica, fiz parte de diversos grupos. É música o tempo todo. É música que me insere profissionalmente, que são os contatos musicais que eu consigo estabelecer, rodas de amigo, rodas de conversa. Então, assim, esse projeto, na verdade, a gente está encerrando esse ano, que a gente vai começar com um projeto novo. Ele vem falar sobre essa história dessa menina pequenininha, que inclusive vocês encontram lá no meu YouTube, o videoclipe chamado Amigos Eternos, que aí é o encontro dessa Ana Paulinha Cruz, pequenininha, gordinha, que sai de casa para encontrar o mundo. E aí, que mundo é esse? Eu me encontro numa espiritualidade afro, no candomblé. Eu encontro a música, e aí vocês vão ver esses personagens lá, vocês vão ver Nanã, vocês vão ver Oxalá, vocês vão ver a dança, que eu fiz muito tempo parte de grupo de dança também, e vocês vão me ver encontrando a música. E aí eu queria transformar isso num espetáculo. E assim, por mais que eu goste de música erudita, eu não tô aqui pra tocar bar, cara, desculpa, foi mal, valeu, bar, brigadão, sabe? Já toquei muito Mozart, também gosto. Mas assim, eu lembro a primeira vez que eu entrei em sala de aula no Colégio Pedro II e que os garotos odiavam flauta, assim, eles tinham raiva da flauta. Eu lembro que eu fiz uma lista no quadro, falei, o que vocês querem tocar? Aí teve um grupo que falou assim, quero tocar Lady Gaga. Eu falei, demorou. E aí a gente tocou Lady Gaga na flauta. Eu reencontrei uma aluna depois de 10 anos. Ela falou, você lembra de mim? Aí eu falei, 6º ano. Ela, Colégio Pedro II, professora, a senhora lembra que a gente fez Lady Gaga? Eu falei, caraca, a gente fez Lady Gaga. Eu botava os garotos pra tocar Michael Jackson, Lady Gaga, e botava o garoto pra tocar percussão. A gente fazia música de comercial, eles inventavam um produto novo, super original, e eles tinham que fazer a música comercial. Então, assim, isso sempre foi meu.
de botar o cara para tocar, não necessariamente algo que eu acho importante. Porque assim, eu acho um monte de coisa importante. Assim, quando as pessoas me perguntam o que você ouve, eu falei, não, como assim? Porque eu dou aula de música, eu ouço para dar aula, eu ouço para me divertir, eu ouço para malhar, eu tenho a minha seleção de música que eu estudo, porque eu quero tirar músicas novas, né? Mas assim, o que o meu aluno ouve? Então eu sempre fui para essa linguagem. Quando eu pensei no show, eu pensei assim, cara, que tal se nas 4 primeiras notas o público estivesse cantando junto? Então tem Gilberto Gil, tem Emicida, tem Isa, sabe? Assim, é um show pra cantar. O povo fica sentado assim, ó. Tem uma hora que eu falei, gente, levanta, levanta. Tem o Olodum. A postura europeia, né? Tentando você que não dá. E eu danço junto também. Quero agradecer meu personal, Júnior. Obrigada, Júnior, pelo momento de dança. Eu danço junto com as meninas também. Tem as meninas que são coreógrafas, a Dandara Patroclo e Luna Leal, né, que me ajudaram nessa construção de dança, de postura de palco. Então, é um show que fala de linguagem. E é um show para cantar, é para se divertir. Levanta e canta. Canta junto comigo. Eu não sou cantora, mas eu quero que você cante quando o meu sopro, que é divino, cuidado, ele soe. É isso, entendeu? Teve debate também, não teve? Não rolou debate? Eu lembro que teve uma dessas sessões que eu peguei a divulgação, não consegui ir, mas teve um debate rolando antes também, né? Teve um debate com a Nilce Carvalho, isso. A Dandara, Flávia Oliveira, Dandara Suburbana. Dandara Suburbana, Flávia Oliveira, e a gente pegou de supetão a Maíra Freitas, que estava lá na plateia assistindo, beleza. também entrou. Só isso. Vem. E aí o debate era a importância da mulher preta na música. E depois a gente começou a falar sobre os nossos desejos. Quais eram os desejos importantes para nós como mulheres pretas, né? E aí cada um falou do seu desejo pessoal. E o meu desejo, né? E aí eu quero fazer uma reflexão para os educadores. A gente precisa cuidar da cabeça das nossas crianças. Eu quero fazer uma reflexão para os pais também. Eu sempre trabalhei com música. Sempre trabalhei com música. Eu sempre estudei música. Você acredita que eu não tinha, na minha cabeça, pensado que um dia eu poderia fazer um show e que minha mãe pudesse assistir? Caramba, não tinha pensado nisso? Não tinha ainda? Então, assim, quando me perguntaram dos desejos, eu falei, eu acho que eu tô realizando um desejo. Eu tô fazendo um show e minha mãe tá na plateia me assistindo. Olha. Caramba. E o show é meu. Eu não tô tocando numa banda. Eu tô como protagonista de um show, né? Então, assim, eu tenho um instrumento que é solista. Eu estudei com um super professor, Carlos Roberto Rodrigues, que é flautista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele me preparou para ser solista. Eu fui preparada para ser solista. Todos os concertos de Mozart, sonatas de Bach, sonatas de Mozart, tudo que você puder imaginar, eu estudei. Mas eu nunca pensei que eu pudesse estar lá na frente. Sabe, assim, o quão louco é isso? Talvez o lugar em que te ponho, e acho pior, o lugar que você acredita que você tem que estar. Então, assim, esse show pra mim também foi importante pra mim como uma descoberta. De que, assim, o meu instrumento, ele é solista. Eu tenho que estar na frente. Uma hora eu tenho que estar na frente. Uma hora eu tenho que ser protagonista, né? E também, assim, de me ver ali olhando para todo mundo na plateia, eu tendo que dançar e, assim, um processo de aceitação também, né? Porque eu sou uma mulher acima do peso. E aí eu tô vendo lá a perna balançando, o braço balançando e o peito não sei o quê. Eu falei, gente... E aí, assim, a autocrítica, ela vai no sentido do incômodo, da não valorização do artista. Quer dizer, eu estava vendo só os meus defeitos. Mas eu não estava vendo que, assim, tem uma artista ali dançando, contemplando um espaço. Tanto é que um dos shows mais importantes que eu fiz foi na Lona de Realengo. Vou me emocionar. Não posso. Pode. Não, pode, tem todo direito. Que foi um show que os meus alunos foram. Que foi um show muito importante. Vou chorar. Calma aí, gente. Gente, sente, Paulo. Porque
Eu lembro de uma aluna chamada Lana Santos, gosto muito dela. Uma aluna que, assim, sabe aquela aluna que chega às 7 horas da manhã, ela tá estudando. Mas é uma menina que tem uma garra, uma vontade. E eu olho pra ela e eu me vejo nela, sabe? Assim, quando você faz uma transferência, eu falei, caraca, tu quer muito, né, garota? Tu quer muito. Ela, sabe aquela pessoa que quer muito? E não tem tempo ruim. 7 horas da manhã ela tá lá, ela assiste todas as aulas, ela pergunta tudo, ela manda mensagem pra mim, ela chega com música nova, ela quer muito. Muito, muito. Assim, há muito tempo eu não vejo um aluno que queira muito. Porque assim, eles querem tanta coisa, mas uma pessoa que quer muito e é hiper focada. E aí eu lembro da mãe dela me ligando, falando, professora, nossa, mas sabe quando ela te liga e assim, professora, a senhora acha que dá pra viver de música? Aquilo me deu uma dor. Eu falei, pelo amor de Deus, e eu? Eu falei, claro que dá, eu vivo de música. Não, porque ela quer fazer música. Eu falei, deixa ela fazer música. Claro que dá pra viver de música. E eu? Sabe assim, eles não conseguem me ver como referência. Então, quando eles me viram no palco, eu falei, cara, esse show vai ser o mais importante. Porque eles vão ver que é possível. Eles têm que entender que é possível. E ali ela viu, né? Eles têm que entender que, assim, é possível. Você vai trabalhar pra caramba em qualquer profissão. Você vai ter que dar o seu máximo, você vai ter que estudar, você vai ter que virar à noite, você vai ter que fazer um monte de coisa, sim. Mas é possível. Nossa, e aquele show eu fiz assim, como... Sangue nos olhos. Ou não, com eu paixão. fiquei nervosa, mas eu nervosismo como se eu estivesse tocando pro presidente da República. Eu tava num nervoso. Que assim... Eu sou a pessoa que critico eles, né? E assim, eu falei, cara, agora são eles que vão estar me vendo, me criticando, né? Então, assim, pra mim foi o show mais importante, assim. Foi o show que eu pedi pra colher depoimento, pra tirar bastante foto, vi os meninos dançando, se divertindo, depois tirando foto comigo. Sabe, assim, você como professora, mostrando a sua arte e o seu aluno te contemplando, você se tornando exemplo... Gente, não tem, assim, não tem coisa melhor, porque senão o artista ele fica longe. Parece que ele é um ser inalcançável, entendeu? E aí a pessoa nunca acha que vai chegar. Eu falei, cara, é óbvio que você vai chegar. Né? E aí eu lembro muito dessa mãe falando assim, você acha que é possível? E eu fiquei assim, falei, cara, aí eu fiquei meio engasgada e eu virei pra ela, eu falei, claro que é possível, eu tô aqui. Eu tô provando pra senhora que é possível. Eu trabalho. Eu falei, eu não tenho marido rico. Eu sou o marido da minha casa. Ou seja, eu sou a mulher da minha casa. Eu me sustento. Eu tenho meu apartamento. Eu moro sozinha, me sustento, sobrevivo. Tenho os meus instrumentos. O único instrumento que compraram pra mim foi a minha primeira flauta com a minha mãe. O resto todos fui eu que comprei com meu dinheiro, com meu suor. Eu falei pra ela, é totalmente possível. É totalmente possível. Ela falou, mas a minha filha é muito sensível. Eu falei, e qual é o músico que não é sensível? Né? E assim, eu tenho uma paixão pela educação, pela forma como assim, eu olho pro cara e falo assim, cara, tu tem noção que tu vai ser o primeiro da tua família? Eu falei, cara, vai lá e faz. Né, assim, esse poder de vai lá e faz, essa coragem de se joga do abismo, sabe? Então, esse show ele tem vários aspectos de importância. Primeiro, porque eu me coloquei como solista. Segundo, porque eu pude contar um pouco da minha história. Terceiro, porque eu consegui falar com os meus alunos e eles estarem presentes. Porque toda vez que eu tocava em Copacabana ia 2. Natural. Bem visto. Mas quando eu tava na lona de Realengo, gente, vocês não têm ideia. Eu fui dar aula de manhã, eles estavam assim, professora, a gente trouxe roupa, a gente trouxe não sei o que. Eu falei, gente, mas são 7 horas da manhã. Não, porque a gente vai direto, a gente vai fazer um comboio, a gente não sei o que, e pererê. E eles chegaram lá sem roupa do colégio, todos arrumados, com cabelo, com não sei o que, maquiagem. Eles levaram roupa pra me ver. Sabe, assim, não é... Vou ver qualquer pessoa, não, vou ver a minha professora. E aí foi pai, foi mãe, foi não sei o quê. Aí eu falei, gente, sabe, esse contato é único, porque é um lugar que eles não são obrigados a ir. Eles vão porque eles querem, porque eles gostam, porque eles querem ter contato com isso. Né? Então, assim,
além de uma estreia, foi uma emoção, né? Assim, realizações de vários desejos. Da minha mãe estar me vendo, de eu ter conseguido fazer um videoclipe sofrido, suado, mas consegui ter feito um EP, emoção, né? um show cheio de emoções, de estar concluindo esse projeto. Ano que vem já vem outra coisa com DJ totalmente reformado, mais vanguardista aí. E eu fico feliz, assim, porque, né, eu volto à questão do caçador de mim, né? A gente caça também os nossos desejos. A gente, né, não tem aquela história de fazer escrever um livro, plantar uma árvore. No meu caso era fazer um LP e ter uma música e fazer um show e ter minha família presente, né? Cada um tem os seus desejos, que são micros ou macros, mas que são realizações que eu chamo de realizações da alma. Sim. A gente está alimentando aqui, eu estou alimentando não a Ana Paula musicista, porque eu já vivo da música. Eu estou alimentando o desejo dessa Ana Paulinha, pequenininha, que agora é grandona e está conseguindo realizar os desejos, né? Então, assim, esse show ele tem essa importância, né? E, assim, e também me deu coragem. Eu confesso que, assim, eu falo para os outros para ter coragem, mas eu também sou muito medrosa. Todos nós somos, né? Me deu coragem, assim, falar, não, o próximo projeto é tal, assim, e vamos ouvir o repertório. Eu já boto, Olha a cara do produtor, como é que tá aí, eu já sei. Só vamos realizar. Ele só tá assim, Só Bora. Eu confio no poder do Bora. O Bora Bora lá. Bora. Mas não sei como Bora. A gente descobre fazendo. O poder da ação, cara. O poder da ação. Depois que a gente descobre isso, não, o resto é fluxo. Eu tenho um grupo com ele, com a Tereza. Tereza, beijo. Era pra Tereza estar aqui, aí meu padrinho veio. Cara, tem um grupo que eu falo assim, olha só, gente, tive uma ideia. O pessoal, silêncio. Aí fica aquele silêncio. Tá pensando em fazer um projeto com música, dança, performance, instalação. Aí, silêncio. Também tive ideia de fazer não sei o que. Aí todo mundo escreve, põe no papel, escreve, põe no papel. E é bom a gente poder ter as ideias e acreditar nas ideias. Isso é de uma força, de um pertencimento, de você falar assim, caracoles, é possível. Por isso que Caçador de Mim é importante. Nossa. Entendeu? Por isso que Dona de Mim é importante. Caçador de Mim agora... Você tá fazendo a gente ficou. fazer uma viagem aqui introspectiva, né? De Dona de Mim ao Caçador de Mim aqui. gente. Que rapaz... Não, e... A gente tem que agradecer primeiro por você estar dando essa tua experiência, né? Como diria a Conceição Evaristo, como diria, né, todas as mulheres potentes que falam que a escrevivência é preciso se transferir para os outros. É muito importante ouvir essa tua fala para que outros alunos, outras pessoas tenham essa referência clara e que possam acreditar que, né, que a educação, que a música, que a potência de alguém que quer fazer, do Bora, né, tem que ser respeitada acima de tudo. Onde você chegou. E mais significativo para mim aqui, né, ao vivo, vendo, é perceber como essa caixa de ressonância tem força de reverberar sonhos, esperanças, né? Sim. Muito mais do que notas musicais. Aí você tá falando. Isso é muito foda, assim, isso é incrível. Eu te agradeço demais, assim, a gente tá já caminhando pro final, porque eu também sei que você tem show hoje. Eu prometi pra ela que ia ocupar aqui uma parcela do dia. A gente tá na Ilha do Governador, fizemos ela rodar até aqui pra voltar pra tocar. Onde é que vai ser o show hoje? Pode chamar de novo. Eu tô indo daqui pra Freguesia, tô indo lá pro Batuque das Mulheres. Opa! Que é um grupo que eu vou tocar no carnaval. Posso dar a agenda? Pode fazer será? o que você quiser. Claro, Por favor, pra gente é uma honra. Eu vou estar dia 12 de outubro no Montreux Festival. Opa! Montreux Festival? Num dos do palco Ipanema. Tô pelo mundo também. Eu faço parte do grupo Na Beira, eu faço parte do grupo Fanfarrada. Né? Além de ter o meu projeto próprio, eu ainda faço questão de estar... conforme a agenda permite, tá com as outras pessoas, né? Porque eu ficava brincando com as meninas da dança, falei, a solidão da mulher flautista. Tem uma coisa de quando você é solista, de que você tem que ficar quieto, em paz, e ninguém pode te alcançar.
né? Uma coisa assim, não, deixa ela que ela precisa descansar, né? Pode estar ofegante. A gente fez um show em Rosal e aí teve um momento que me deu um sono. Aí quando eu vi, não tinha mais ninguém no camarim, tava eu largada num sofá de 2 lugares, imagina, uma mulher desse tamanho, largada num sofá de 2 lugares, eu assim, ó, com o pescoço todo torto, dormindo muito, era um tal de, não, deixa ela descansar, né, assim, você fica num lugar do não pode tocar, e aí as pessoas também, elas começam a ter uma viagem muito louca, assim, não, porque se você quiser... ia aparecer no meu show. Aí teve uma amiga minha, Zilá, te amo, que eu falei assim, faz o convite certo. Como é que é o convite? Ana Paula, dia tal, vou estar em tal lugar, apresentando o meu trabalho, parará. Gostaria de te convidar, a proposta é essa, tem ou não tem dinheiro, vai ter fotografia, não vai ter... Porque as pessoas ficam achando que é inalcançável. Eu falei, gente, eu tô totalmente alcançável. Eu moro no Rio de Janeiro, Laranjeiras, o meu telefone continua o mesmo há 20 anos. É só dar o papo certo. É só dar o papo. Dá o papo reto que a gente desenrola. Né? Então, assim, eu faço questão também de estar rodando nas rodas de samba, que é a minha base, né, de estrutura musical. Aí eu aprendi muito com a roda de samba, com os grupos de forró também, que eu já tive vários. Faço questão de estar nessa permanência, porque a música é viva. E aí, uma vez que você fica só no seu quadradinho, você se engessa. Você precisa de contato. A arte é uma arte viva, presente, instantânea, precisa de troca, precisa de qualidade, precisa de existência, né? Você precisa perceber o outro, trocar com o outro, ter uma linguagem viva, presente. Dó maior, vem comigo. Vem pra onde? Só vem, Dó maior. Rapaz, e a Ana... Eu fiquei até sem fôlego agora aqui, ouvindo aqui. Ela tá falando que ela tem esse negócio de que o pessoal não quer que ela se canse, que ela descanse, mas eu vi ela aí com a Paula Lima quebrando tudo aí recentemente, né? O negócio ali foi feio, hein? Foi feio não, foi lindo. Foi feio no sentido de que foi intenso. Não, ali foi tão engraçado que foi a Tereza que fez o contato com o pessoal da OBC, fizeram um convite pelo Instagram. Gente, fortaleça o seu Instagram, tá? Fica a dica. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é anapaulacruz.oficial. Eu tenho TikTok, eu tenho Kawaii, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho YouTube e eu tenho agora o X, que é o antigo Twitter. Mataram pra sair. Então não tem como não te achar. Não tem como não te achar. Não tem como não me achar. Só vem. Eu sou facinha. Alguma rede aqui dela? Ou... Assim, viraram pra Tereza e falaram assim, é uma jam, 20 minutos de música. Só que assim, é um dia que eu tô no Pedro II, eu chego no Pedro II 7h40 da manhã e saio de... saio de lá 4 horas da tarde. Então você tá me vendo chegando eu com instrumento, mala de viagem, pessoal, você vai... Os alunos já acostumaram. Vai viajar? A professora vai viajar? Eu falei, não, filho, vou tocar. Mas com mala, eu falei, porque tem que ter uma outra roupa, tem que ter outra calcinha, né? Por favor, né? Perfume, maquiagem. Aí ajeito o cabelo, eu tenho pouco cabelo, mas eu tenho que dar uma ajeitada, né? Aí eu boto uns brincos, boto pulseira, boto não sei o que eu sou uma árvore de Natal ambulante, troco o sapato, né? E artista. Aí, produção. né? Instrumento, aí microfone do instrumento. Cara, e era um dia assim que eu falei, vou lá ver o que é. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu falei, gente, lugar grande. Eu falei, tô achando que eu tô num lugar grande, hein? Aí, tô ali tocando, passei o som, tem um camarim lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, a mulherada tava fervendo. Tinha maquiadora, tinha não sei o que, gente pra botar roupa nova. Gente, tinha uma produção. E eu assim, né, professora, chegando, eu falei... Aí fiquei olhando assim, aí eu olhei pra minha roupa, eu falei, bem, tá tudo bem, né, Ana Paula? Aí eu pensei assim, ferrou, vou ter que subir no palco e... vou ter que dançar o tchan. Cara, você não tá entendendo. Alta produção, roupa, maquiagem, cabelo, gente com peruca, gente... Rafa, você não tá entendendo. Sabe que é aquela alta produção? Assim, fama... Uma coisa assim, programa Fama, cabelo, maquiagem, não sei o quê, e puxa a perna, puxa não sei o quê, maquiagem, a mulherada com a maquiagem fervendo, com cílios, não sei o quê, e eu assim, vindo do Pedro II, cansado do dia todo. Aí que subi no palco, vamos começar, né? Vamos começar. Quando eu dou uma olhada assim,
Na reta da esquerda, Paula Lima. Falei, aham. Não, e filha, tem uma coisa que mamãe ensinou. Esteja preparada para a guerra. Tá na guerra? Puxa a tua flauta e toca. Faz o teu melhor. Ai, eu não perdi meu tempo. Eu botei o povo pra cantar, toquei Isa, toquei Emicida, toquei Gil. Vem, toda menina baiana. Chamei Paula Lima pro palco. Falei, vem, sobe aqui também. É isso. Porque assim, quantas oportunidades eu vou ter pra tocar com Paula Lima? Muitas, tá? A palavra tem poder. Mas na minha primeira... Não vou perder. Mas na minha primeira eu não vou perder. Eu vou fazer feio aqui, eu Não vou arrebentar. A primeira vai ser agora. Não, vou fazer feio. Eu acabei de participar do Prêmio Ubuntu também. Aí tá, cara, Tony Garrido, né? Aí eu comecei Borboletos, né? Falei, você não sabe o quanto caminho. Falei, gente, minha adolescência. Girassol. Opa. Aí eu falei, vou manter, né? Tentando. Mas eu vou tentar manter. Aí ele passava por mim e falei, oi, tudo bem? Eu sou flautista, saxofonista. Eu falei, gente, eu tô... Ai, eu falei, meu Deus do céu. A parte do profissionalismo foi perdida. Porque eu virei fã. Mas é isso, eu acho que assim, a gente tem que encarar a vida da forma como ela é. As oportunidades, elas aparecem pra quem tá pronto. Quem tá pronto, tá pronto. Vamos pra guerra, puxa a tua flauta, puxa teu violão, puxa a tua caneta, puxa teus sonhos e vai fazer. Importante realizar. Engraçado, você falou do prêmio Ubuntu e eu... Opa, olha aí, ó, apareceu. Ana Paula Cruz, ponto oficial, olha aí. Rapaz, cada foto bonita. Quem foi o fotógrafo responsável por essa? Aqui foi a Cris Vicente, olha. A produção da Mara Silva. Opa, desce aí, Tom, pra gente ver. Várias fotinhas bacanas. Essa linda também aqui, hein? Olha que foto lindas, nossa. Tá caprichado, né? Olha. Tá vendo? Qual? Essa daqui. Olha, falando da daqui? Paula Lima, você aqui com a Paula Eu com a Lima Paula aqui. Lima. Pô, Minha família, casamento com meu irmão. olha, esse pequenininho aqui, seu irmão? Esse grande, esse esse pequenininho. bem pequenininho aqui? Esse bebê. Não. A gente, você tá falando do prêmio Ubuntu e eu vi que o Jefferson Pedro, que veio aqui, que ainda vai ao programa dele, recebeu o prêmio lá de referência literária. E também vi a amiga Flávia do Afrolage lá no Sim. palco, arrebentando. Nossa, então, minha poxa, querida. que bacana, cara. Foi bem bacana. Fiquei feliz de ter visto pelas redes, né, essa participação. E melhor ainda saber que você tava lá. A gente tá caminhando pro final, quero que o Ed, quero que a Ana dê um salve aí geral pra gente. E duvido a gente terminar com uma música. Duvido, não, só duvido, sim. Se não terminar, não tem problema, mas eu duvido. Deixa o Ed falar, que aí eu termino Poxa, com a Ed, música. muito obrigado. Desculpa te botar na berlinda aqui. Se chegou, a gente cai dentro aqui, mas foi ótimo. Pelo amor de Deus. Salve meu padrinho. Padrinho arrebentou, fez bem, padrinho. É meu padrinho. Tem gente que fica... Porque eu não chamo ele de padrinho, eu chamo ele de Dindo, né? Ah, tá. Não é padrinho, é Dindo. Aí tem gente que cisma. Ah, cadê o Dindo? Eu falei, não, Dindo é meu, gente. Não, porque como Tem ele que é produtor, referenciar. como Se fala ele Dindo, é cadê meu o seu produtor também, eu não chamo ele de Ed, eu chamo Dindo. Aí o pessoal, Dindo, eu falei, não, gente, sou Dindo Dindo é dele. meu. É meu Dindo. Reivindica aí. Respeito. Não, eu sou ciumenta, filha de Xangô. Eu sou ciumenta. O que é meu, não divido. Mas, ó, recado importantíssimo. Ó, um cavaquinho, um reco-reco, um pandeiro, um ukulele, não importa. Tá valendo. Tudo. Coloca um instrumento musical sem capa, pegando poeira na sala de casa. E para além do seu filho, né, tocar, é importante que ele toque, mas é importante que você, junto com ele... Ah, mas eu não sei, não sabe ainda. Entra na roda, bota o corpo pra rolo, canta, dança, brinca. Então não importa. E aí vai, o instrumento que se tiver mais... Ah, esse é bonitinho, pega, coloca. O instrumento, ele vai falar com você. Acredite. Né? Pode ser um pandeiro, um tamborzão, o ukulele, o cavaquinho, não importa. Quando você pegar o instrumento, você vai... Ah, esse é o instrumento. Então tem que ser uma brincadeira. Como brinca de carrinho, brinca de bola, brinca de boneca. Tem que ter lá um violão, um pandeiro, um reco-reco. Não importa. Brinca com seu filho, com a sua filha, com aquela criança que está diante dos seus olhos. Poxa. Participa, né? Se envolve nesse processo de desenvolvimento. E a música tem que estar misturada nisso. A música e a brincadeira são ferramentas de grande impacto no desenvolvimento socioemocional e afetivo dessa criança. Então, entra nessa roda, vamos brincar com a música, vamos brincar com essa criança. Adota, abraça e seja também criança nesse processo. Vamos junto. Muito bom, Ed. Caraca, falou e disse.
A partir de agora vai ter uma tuba na minha casa. No sofá do canal. Não quero nem saber, não. Vou botar um baixo acústico lá, não quero ver quem tira. Fala aí, Tom. Porque antes eu não tava conseguindo, tava num probleminha aqui. Eu queria só botar um pedacinho aí pro pessoal. Opa! Libera o áudio pra gente aí, que eu quero ver. Sai pro clipe, lindíssimo. Sai seu clipe. Só um pedacinho do clipe pra galera ver, pra ir lá no canal. Cadê? Vamos nós. Aqui estamos fazendo na hora, aqui estamos desenrolando pra funcionar. E era assim que ela fazia? Ficou lindo. Essa é a Ana Paulinha. Olha, com o pé no chão ainda, hein? Ó, é o encontro da Ana Paula com a espiritualidade, com a dança. E ali no Cais do Valongo, do Jardim Suspenso. Nossa. Olha, em cima da casa de Chasseata. Ó! Deixa o pessoal lá do canal dela lá. Só pra deixar a gente água na boca, né? Caraca! Não deixa de assistir, galera. Completo lá no canal da Fala Cruz. Ana, queria que você também desse seu salve final. Agradecer demais, foi muito bom. Foi uma aula, uma troca aqui pra gente. Muito bom te ouvir falar, muito bom te ouvir tocando. Eu ainda tô aqui na expectativa, vai sair mais alguma coisa, mas Vai sair sim. tá contigo. Não, primeiro eu queria agradecer a espiritualidade por esse encontro que a gente teve aqui, esse reencontro, né? Poxa. Rafael foi meu colega de colégio QI. Verdade. Nossa, lá atrás, no túnel de tempo. Agradecer por eu estar aqui mesmo, né? Assim, é bom quando as pessoas conhecem o nosso trabalho e querem conhecer a nossa história. Eu fico muito grata pelo espaço, pela oportunidade, por eu ter conseguido chegar aqui, vocês também terem me aceitado. Queria dizer para todo mundo para cuidar da sua cabeça, né? Assim, acho que o mais importante de tudo é o nosso emocional, né? Para a gente poder se reinventar, se recolocar, acreditar naquilo que a gente deseja. Eu quero que todos que estejam me ouvindo possam realmente realizar os desejos do seu coração, os desejos da sua alma, para que vocês possam ser completos e contemplem a felicidade no tempo real, no aqui e agora. Que a sua felicidade seja uma casa, seja um carro, seja um CD, seja um EP, seja um livro, a construção de uma família, não importa, mas que você tenha em mente que os seus objetivos e os seus desejos, eles precisam ser realizados no aqui e no agora. O lugar mais rico do mundo, nesse momento, é o cemitério. Está cheio de gente lá que morreu sem realizar os seus desejos. A gente precisa começar a implantar esse novo modo de viver, que é um modo de viver de realização também. A gente não é uma máquina de trabalho. A gente é uma máquina construída da forma mais perfeita que Deus nos colocou aqui. Né? Nós, como seres humanos, capazes, seres pensantes, nós temos missões a cumprir. E, assim, colocar também as nossas prioridades na frente. Né? Não deixa a vida te esmagar, não. Não deixa o cotidiano, a roda viva, fazer com que você fique empedrado, sabe? Se dê oportunidade. E é uma coisa de cada vez. A caminhada se dá construindo um passo depois do outro. E aí a linha que você vai construir, só você pode construir. O seu passo é só você que pode andar. A sua caminhada, o seu objetivo é só você que pode fazer. Então não coloque na mão de ninguém o que você quer realizar. Realize. Não importa, eu não tenho dinheiro. Gente, quando eu comecei meu projeto eu também não tinha dinheiro. Eu gravei uma música de 2 em 2 meses. Aí eu juntava o dinheiro, gravava uma música. Aí juntava mais um dinheiro, gravava mais uma música. Aí demorei 1 ano 4 meses para fazer um EP. 6 meses para fazer um videoclipe. Não importa. O importante é que eu realizei, sabe? Não importa. Não importa, eu poderia ter demorado 3 anos, 5 anos, não importa. Você fez acontecer, né? Eu fiz acontecer e eu acho que as pessoas elas precisam ter esse ideal, fazer acontecer. Mas eu não vou conseguir fazer. Olha, eu tenho como exemplo, um beijo pro meu aluno flautista, eu sou professora de flauta do Emicida.
Eu tenho como exemplo o Emicida. O primeiro show dele foi ele e o Fiote, o irmão, que fizeram os CDzinhos e as capas. Olha onde é que ele tá. Então, acreditar no sonho também é acreditar na realização. Aonde você vai chegar, não importa. Van Gogh não foi reconhecido na época dele. Morreu louco, desesperado, cortou a própria orelha, mas os quadros dele estão aí, nos melhores museus do mundo. Então, assim, não importa. Não importa se vão te valorizar, não importa se vão te reconhecer, faça. Deixa que a espiritualidade ela vai encaminhar. E assim, eu tenho muita fé. Eu tenho fé que tudo vai ser encaminhado. Nada vai ser jogado fora. Tá todo mundo vendo o seu esforço, a sua batalha. Né? A gente teve Maria Carolina de Jesus aí. Só agora que estão reconhecendo. Imagina se ela tivesse deixado de escrever. Verdade. Ela escreveu, ela deixou. E uma hora é valorizada. A gente tem que pensar assim, mas não vai ser agora. Não importa. A vida continua. A gente deixa heranças. E aí eu quero também desejar que vocês deixem heranças de prosperidade, heranças culturais, físicas, memoriais, que vocês consigam deixar heranças de vida, vida próspera, vida abundante. Vamos parar com essa coisa de perpetuar a pobreza. Vamos parar com essa coisa de perpetuar a inabilidade. Vamos deixar heranças. O meu pai me deixou a herança do estudo. Eu quero deixar a herança do estudo, da arte. E quero deixar casas, quero deixar carros, quero deixar uma prosperidade para os próximos que venham. Então, assim, vamos começar a deixar boas heranças. Heranças culturais, éticas, morais. Para que, assim, daqui a 100 anos, a gente não tenha que ter um desgoverno de novo. Vamos deixar heranças. Boas heranças. E aí, com isso, eu termino com uma música também que eu fiz no meu show, chamada Várias Queixas, né? E nessa música eu falo que eu sou uma pessoa muito queixosa. Eu sou de Xangô Airá, um Xangô velho. É aquele Xangô da base da montanha, que tá a larva lá fervendo. Aí sabe aquela coisa do carvão, que ele tá... E aí eu colocava pro público que tantas queixas são essas, né? São queixas que muitas vezes eu não quero largar. Sabe aquelas queixas preferidas? aí eu prefiro falar, as pessoas não me aceitam porque eu sou gorda, as pessoas não me chamam pra tocar porque eu sou preta, as pessoas não me namoram porque eu sou isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, deixa essas queixas de lado. Vivencia o teu processo, porque tá todo mundo vendo tudo. Tá todo mundo vendo tudo. Você me acha feia? Eu não. Você acredita que teve algum momento que alguém falou que eu era feia? Nada. Pois é. Não existe então, isso. assim, vamos Quando também sai, quando ela deixar... saiu do carro, eu já vi logo, eu falei, nossa. Vamos deixar essas queixas preferidas que a gente tem pra trás, sabe? Essas várias coisinhas, porque elas viram poeiras e você se agarra. Quando você vê, você tá aquela pessoa amarga, chata, reclamando da mesma coisa e não tá vivendo o presente. Então, eu vou tocar Várias Queixas. Opa, vamos de Várias Queixas. Várias queixas de você, por que fez isso comigo?
Estamos juntos, misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. Obrigada, meu povo. O que quer dizer comigo? Ana Paula Cruz Oficial. Estamos juntos, misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Pra terminar. Meu bem, quero ser seu namorado. Muito bom, cara. Lindo. Obrigado. Vou brindar com água, mas vou brindar. Salve, Ana. Salve. Obrigado. Me vê lá nas redes sociais, hein, meu povo. Me segue, Ana Paula Cruz. Vambora. Caraca, muito Gente, bom, ótimo, cara. Jesus, Que isso.